Veja no programa de hoje. Marília Reis faz homenagem a desaparecidos políticos, vítimas do regime militar no Brasil. E você conhece o Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. No dia em que a presidente Dilma Rousseff teve o mandato cassado pelo Senado, a vereadora Marília Reis promoveu na Câmara uma homenagem aos desaparecidos políticos durante o regime militar. Ela aproveitou para fazer um paralelo entre o momento atual e o golpe de 1964. A homenagem foi marcada pelo atual momento do país. No Recife, o dia 31 de agosto poderá se tornar o Dia Municipal em memória dos desaparecidos políticos. O paralelo histórico é um projeto de lei da vereadora Marília Reis, que foi anunciado por ela durante a solenidade. O objetivo da parlamentar é transformar a data do impeachment da presidente Dilma Rousseff num dia de luta e de resistência. Isso, aliás, ajuda a explicar este novo golpe que atinge o Brasil. Um golpe político, jurídico, midiático, que hoje se consumou, tirando do comando do país a presidenta Dilma Rousseff, legitimamente eleita com o voto de mais de 54 milhões de brasileiras e brasileiros. Este golpe, que já vinha sendo arquitetado pela direita desde que perderam as últimas eleições, teve seu desfecho exatamente hoje. Usando argumentos mentirosos e se aproveitando da covardia de parlamentares corruptos e sem compromisso com a população, os representantes das elites, que nunca aceitaram a instalação de um governo popular nesse país, estão jogando no lixo todos os avanços da nossa frágil democracia. Mas não vamos deixar que o dia 31 de agosto seja marcado pelo medo ou pela opressão. Vamos transformá-lo em um dia de luta e resistência. Na tribuna, a vereadora também exaltou a memória do avô Miguel Arraes de Alencar e falou sobre a história oficial. A ditadura militar, implantada por meio do golpe de abril de 64, desde seu início, cometeu atrocidades contra o povo e a nação brasileira. Foi deposto o governo legitimamente eleito pelo voto popular e revogados seus atos em prol da reforma agrária e contra a remessa de lucros das empresas estrangeiras obtidos no território nacional. Milhares de pessoas foram presas, torturadas e tiveram seus direitos políticos cassados. Os fundamentos da doutrina de segurança nacional foram suficientes para aniquilar o estado de bem-estar. Segundo essa doutrina, o principal inimigo estava dentro do próprio país e devia ser procurado entre o povo. Para defender o estado de segurança, justificava-se a violação aos direitos constitucionais e da pessoa humana. A férrea censura à imprensa impedia que a maioria do povo tivesse acesso às informações. Enquanto isso, nos bastidores do governo, cada vez revestia-se da maior importância o Serviço Nacional de Informações, o famigerado SNI, criado em 13 de junho de 64, com o objetivo de produzir e operar informações conforme os interesses da ditadura e de seus aliados. A expansão do SNI teve como consequência o recrudescimento da repressão política. Foi criada a Operação Bandeirantes, financiada também por multinacionais, como o Grupo Ultra, a Ford, General Motors, entre outras. A OBAN contava com integrantes do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Política Estadual, Departamento da Polícia Federal, Polícia Civil, entre outros. Foram tão eficientes seus métodos de combate à subversão, por meio de torturas e assassinatos, que serviu de modelo para a implantação, em escala nacional, de organismo oficial, o Destacamento de Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Ato falho, por causa do governo que não é mais interino, ou simplesmente DOI-CODE. O DOI-CODE visava exclusivamente prender, torturar e matar opositores políticos. Marília Reis disse ainda que a luta pelo esclarecimento das mortes e dos desaparecimentos políticos durante a ditadura militar começou na primeira metade dos anos 70 e se estende até os dias de hoje. De início, foram os grupos de familiares que, em diferentes estados, começaram a se organizar para denunciar
não somente as mortes e desaparecimentos de seus entes queridos, mas também as bárbaras torturas e as péssimas condições pelas quais passavam os presos políticos naquela época. Naquele momento, foi de fundamental importância o apoio de alguns setores da Igreja, com suas comissões de Justiça e Paz, e de alguns parlamentares oposicionistas. Em 28 de agosto de 79, a promulgação da Lei da Anistia marcou definitivamente para os familiares dos mortos e desaparecidos a perda de seus parentes. A anistia trouxe de volta os presos políticos, exilados e clandestinos para o convívio social e político, mas muitos mortos e os desaparecidos não voltaram sequer na forma de um atestado de óbito. Pressionado pela opinião pública, o regime militar foi obrigado a conceder a anistia. Passados 37 anos da promulgação da Lei da Anistia, o número de mortos e desaparecidos políticos atinge a soma de 434 pessoas. Este total, superior aos 360 anteriormente reconhecido pelo Estado em 2013, é fruto do trabalho incansável da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais e do nosso Comitê Estadual. Destes 434 brasileiros e brasileiras, 210 são oficialmente classificados como desaparecidos políticos. Outros, 224, tiveram reconhecimento formal de suas mortes. No próximo dia 16 de setembro, será marcado o 37º aniversário do retorno de Miguel Arraes do exílio. Exílio este imposto pelo golpe militar, que o arrancou do comando do governo de Pernambuco, porque ele não se rendeu aos que queriam praticar injustiça e insistiu em defender a democracia, assim como a presidenta Dilma, a mais nova vítima dos golpistas. Mas engana-se quem imaginar que a luta pela democracia será deixada de lado, assim como jamais serão deixados de lado nossos companheiros e companheiras Amaro Félix Pereira, Almir Custódio de Lima, Davi Capistrano, Edgar Aquino Duarte, Eduardo Collier Filho, Ezequias Bezerra da Rocha, Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, Irã Lima Pereira, Luiz Almeida de Araújo, Manuel Aleixo, Mariano Joaquim da Silva, Miguel Pereira dos Santos, Ramires Maranhão do Vale, Ranúzia Alves Rodrigues, Rui Frazão Soares, Humberto Albuquerque Câmara Neto. Nossa luta continuará hoje, amanhã e sempre. Ex-preso político durante a ditadura, o atual presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa falou do sofrimento de famílias que não puderam enterrar os parentes. Esse sofrimento levou a várias mães, esposas, namoradas, filhas, a organizar o comitê do movimento de mulheres pela anistia no Brasil em 72. E este movimento foi ganhando adesão, inclusive de Teresina, esposa do general Zerbini. E por meio dessas mulheres que visitavam os presos nos presídios, as informações começou a sensibilizar o parlamento, a esquerda, a Igreja Progressista, que passaram a tomar iniciativas. Edival Nunes Cajá ressaltou também a importância das comissões de Justiça e Paz. O Dom Helder criou a Comissão de Justiça e Paz, da qual fui um dos seus integrantes, com a finalidade de ser a voz daqueles que não tinham voz. E esta comissão passou a ser perseguida por dar a voz àqueles que não podiam falar, mas cumpriu um papel histórico. E quando fui preso, como integrante desta comissão, a comissão obteve apoio da Comissão Nacional e da Comissão de Justiça e Paz do Vaticano, em Roma, que terminou vindo um telegrama do Papa Paulo VI ao general ditador Geisel, solicitando que poupasse minha vida.
estas comissões de Justiça e Paz, as comissões de Direitos Humanos, nas assembleias, nas câmaras, começaram a ter outro sentido. A própria Ordem dos Advogados do Brasil começou a criar Comissão de Direitos Humanos. E esse movimento começou a criar dificuldade para a ditadura, exigindo que prestasse conta dos desaparecidos, que, na verdade, estavam assassinados. E o pior, a Comissão Nacional da Verdade, quando encerrou seus trabalhos em dezembro de 2014 e entregou à presidente Dilma as suas recomendações, suas 39 recomendações, identificou que todos os casos de tortura que levaram à execução teve ordenamento direto do gabinete do ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou da Presidência da República. De maneira que a Comissão Nacional da Verdade classificou os 5 presidentes ditadores como delinquentes. Representante da União dos Estudantes de Pernambuco, Marcos Vinícius fez um retrospecto histórico de momentos importantes do país e falou sobre a necessidade do Estado de reparar os erros cometidos. Passados, desde 1985, 32 anos do golpe do fim da ditadura militar, ainda o Estado brasileiro não teve a hombridade de devolver às famílias desses desaparecidos e desaparecidas. Você, quando tem contato com a história que o Comitê Memória, Verdade e Justiça faz menção, a importante menção de colocar no nosso cotidiano, você percebe que sumiram e desapareceram com o que há de mais nobre, o que há de mais evoluído na sociedade. Jovens que queriam uma sociedade sem injustiças, jovens que queriam uma sociedade sem opressões, jovens que queriam uma sociedade com educação de qualidade, com respeito ao próximo, jovens que queriam essencialmente o fim da ditadura e a democracia. O nosso Estado brasileiro, por uma fatalidade histórica, não conseguiu conviver com esses jovens e ceifou a vida de vários. E o mínimo que precisa fazer, isso é uma luta política constante dos movimentos sociais, é reparar o erro. Eu, particularmente, quando erro, não gosto de errar e trabalho para corrigir o meu erro. E acho que isso é um princípio que todo mundo adota, inclusive o Estado brasileiro inclinou-se para fazer isso, porém de uma forma insuficiente. A nossa Comissão da Verdade, comparada de outros países da América Latina, chegou muito tarde, foi muito pequena e conseguiu fazer pouco. Marcos Vinícius também lamentou a falta de punição para os excessos da polícia, especialmente com as minorias. Não se pune. Quando não se pune, se acha, em tese, correto, porque um erro foi cometido e não houve punição, então se repete. E hoje a gente convive com esse tipo de prática, infelizmente, na minha opinião, podemos dizer assim, sociologicamente, historicamente explicando, herdamos isso por falta de punição daqueles que cometeram um crime na ditadura militar e hoje se sente à vontade para cometer atrocidades semelhantes, torturas semelhantes ao que fizeram na ditadura militar. Infelizmente, isso ainda temos hoje. E para que isso acabe de uma vez por todas, nós precisamos começar e fazer em todas as esferas as correções. As correções precisam ser feitas. E nós estamos do lado de quem quer o correto, do lado de quem quer corrigir. A União dos Estudantes de Pernambuco está do lado desses que querem a justiça e sonha com a sociedade, assim como esses desaparecidos e desaparecidas políticas sonhavam. É esse o mundo que a gente quer, é um mundo de liberdade, é um mundo onde não haja discriminação, onde não haja perseguição a quem pensa diferente, a quem quer diferente. Precisamos de um mundo cada vez mais igual e não conseguiremos isso ficando ainda com essa mancha na nossa história de ter desaparecidos políticos. Precisamos romper com essa forma de conduzir a justiça no nosso Brasil e precisamos investigar e julgar aqueles que cometeram crime. Se for provado, eles precisam pagar.
Já o presidente da União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco lembrou a morte de Jonas Albuquerque e Ivan Aguiar, primeiras vítimas da ditadura em Pernambuco. O primeiro estudante morto, dia 1º de abril de 64, o estudante Jonas José de Albuquerque, que foi morto por defender, de fato, a democracia, por defender a soberania do país. E esse estudante, junto com o estudante Ivan Aguiar, que também foi morto, tinha sonhos de entrar na universidade, de ter uma profissão, de ter família, e todo esse sonho foi destruído a partir do golpe militar. E tantos outros estudantes, o estudante Fernando Santa Cruz, o estudante Edson Luiz, o estudante Onestino de Guimarães e tantos outros. A sede do movimento estudantil da UNE foi queimada e o movimento estudantil foi perseguido e vários teve que entrar na clandestinidade. Então, esse momento é importante fazer uma reflexão do nosso papel. Então, a juventude não pode esquecer os trabalhadores, o povo desse país, o que foi 64, o que representa. Davi Lira também falou da necessidade de organizar os jovens e promover a conscientização deles e pediu a mudança no nome de escolas que homenageiam torturadores. Algumas escolas que, infelizmente, recebem o nome de torturadores. Então, Castelo Branco e vários outros. E é o momento da gente repudiar e solicitar, de fato, que o governo faça a renomeação dessas escolas com os verdadeiros heróis, que foi Jonas José, Ivan Aguiar, Manuel Lisboa e tantos outros companheiros que deram a sua vida em defesa da democracia, em defesa da soberania do nosso país. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing de Pernambuco comparou o impeachment da presidente Dilma Rousseff com o golpe militar de 1964. Essas mesmas classes dominantes foram responsáveis pelo golpe militar de 1º de abril de 1964, que produziu centenas de mortos e desaparecidos políticos, torturados, que promoveu 21 anos de um regime de exceção, censura e cerceamento das liberdades democráticas para jogar nas costas da classe trabalhadora a crise do modo de produção capitalista. As mesmas crises que são responsáveis pelas guerras no mundo, como acontece hoje as guerras no Oriente, o bombardeio na Síria, que justificaram a invasão do Iraque ou a ocupação do Haiti. Essas classes dominantes tudo fazem para assegurar a exploração da classe trabalhadora. E diante do avanço da organização dos trabalhadores, da mobilização popular, que arranca conquistas e liberdades democráticas, como o direito de eleger o seu presidente da República ou os seus representantes parlamentares, nos momentos de crise, essas classes dominantes golpeiam os trabalhadores nos seus direitos e nas suas conquistas, como fizeram em 1964, produzindo esses desaparecidos políticos que hoje aqui nós homenageamos. Para o coordenador da Central de Movimentos Populares de Pernambuco, Serginaldo Quirino, o resgate é fundamental para a história. Então a impunidade leva exatamente a que a história se repita. E esse resgate que nós fazemos aqui hoje, não deixamos morrer esse momento, resgatar os lutadores, os heróis, aqueles que lutaram, reconhecer que pagaram com a própria vida, para que nós pudéssemos estar hoje na democracia, mesmo com toda essa deficiência, é de fato a gente acreditar
que é possível a gente transformar a sociedade a partir do momento que nós reconhecemos a nossa história. E aí, como já foi colocado aqui, o nosso país, o Brasil, foi, se não o único, mas um dos únicos países que não levou a cabo a punição aos torturadores, aos assassinos, daqueles que lutaram em defesa da democracia. E é importante colocar que esse ato, para nós, é fundamental, porque ele resgata essa história. Não ocorre permanentemente um ato como esse, não ocorre em todo o país, né, nem com frequência. E isso devia ser, de fato, uma coisa permanente, um resgate permanente. Porque as pessoas que foram assassinadas, que foram desaparecidas, essas pessoas pagaram com aquilo que há de mais valioso, que é a questão da vida. E a gente percebe que hoje, o tempo que nós estamos, nessa atual conjuntura, são tempos difíceis que se avizinham. São tempos que nós podemos perceber que, com a ascensão da direita, a direita mais reacionária, a tendência é aumentar a criminalização dos movimentos sociais, a tendência é aumentar a repressão às lutas sociais, a tendência é maior repressão àqueles que lutam em defesa dos trabalhadores, dos estudantes, da população mais necessitada. A solenidade foi presidida pelo vereador Alfredo Santana. Que a Casa José Mariano é a casa do povo do Recife. E já presidimos aqui muitas sessões solenes, reuniões solenes. E hoje, embora não pareça, mas nos emociona, vem lágrimas nos nossos olhos, quando vemos que a história que foi contada a respeito de um ato grotesco, de uma dívida enorme que essa nação tem para com a família, para com o povo que teve os seus entes queridos tragados, dilacerados, numa época cruel, época da ditadura. E parabenizo, portanto, a iniciativa dessa vereadora guerreira. Recife foi o primeiro município de Pernambuco a contar com serviços e atendimento especializado para vítimas de violência e discriminação, com base na orientação sexual ou identidade de gênero. É o Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT, que você conhece agora. A iniciativa pioneira funciona na casa de número 86, na Rua dos Médicis, no bairro da Boa Vista. Logo na entrada, a exposição Ter um Outro Olhar revela o universo das travestis e transexuais. São fotos e histórias de quem conseguiu vencer o preconceito e se inserir no mercado de trabalho. A gente não quer nada, nem não quer mais nem menos. A gente quer respeitar e ser respeitada. Ser digna como qualquer outro ser humano, entendeu? A gente não quer ser tratado de melhor. A gente quer simplesmente ser reconhecido como igual, entendeu? E esse espaço é muito importante para todos os LGBTs que são escanteados, são tratados com a margem, são tratados como minoria, como uma parte inexistente, e que a gente sabe, nós existimos, somos muitos e devemos ser respeitados e valorizados. A primeira vez que Samanta Sol procurou o Centro de Referência em Cidadania LGBT foi para buscar informações. Ela teve os documentos roubados em um assalto. Hoje, ela busca reconhecimento e já deu entrada na mudança do nome e do gênero. Vi que eles tinham esse serviço de mudança de prenome e de gênero, e era uma coisa que eu ansiava muito, porque no mundo que a gente vive, a gente é muito discriminada. Eu já tenho 48 anos, já sofri muita discriminação e sofro até hoje. Então, é uma forma de a gente poder andar de cabeça erguida, ser reconhecida, ser tratada como a gente se enxerga, como a gente se vê. E eu estou tendo todo o apoio do pessoal daqui, um carinho muito grande. O pessoal trabalha com amor e eu só tenho a elogiar. Rafaela Sicarelli também veio em busca de reconhecimento. Como somos mulheres trans, então temos que nos adequar pelo gênero feminino, então vai nos garantir melhor
ser tratada pelo nome social, que é a troca, né, na identidade, e o gênero. Atualmente, a população trans tem direito a usar o nome social nas unidades públicas de saúde, por causa de uma portaria do Ministério da Saúde. Mas o marco regulatório que garantirá a mudança e o uso em qualquer situação ainda está parado no Congresso. A gente conseguiu garantir uma parceria junto com a Defensoria Pública e encaminhar 24 processos de retificação de nomes, tanto no registro civil como nos outros documentos, consequentemente. E aí, 4 desses processos já tiveram pareceres favoráveis. Isso significa 4 pessoas tendo a sua cidadania garantida. Isso é trabalho, oportunidade de emprego, é um trampolim social que você não pode dimensionar as oportunidades que a pessoa pode ter com simplesmente modificar o seu nome no registro e você ser reconhecida da forma como você se olha no espelho. O centro faz parte de uma política pública LGBT que existe no Recife há 10 anos. No local, uma equipe multidisciplinar presta serviços de atendimento jurídico, psicológico e assistencial, entre outros. Esse centro ele vem desde demandas anteriores nas nossas conferências. Nas 2 conferências anteriores, esse ano tivemos a 3ª, mas nas 2 conferências anteriores, o próprio movimento social, juntamente com a sociedade civil como um todo, eles diagnosticaram essa necessidade de se ter um espaço como esse para a garantia dos direitos desses LGBTs, como a promoção também de cidadania. Coordenador do Centro LGBT, Ricardo Almena, explica que o local também funciona como uma extensão do próprio lar e um lugar de acolhimento para a população LGBT. São 510 usuários e mais de 1.000 atendimentos em quase 2 anos de funcionamento do centro, que foi inaugurado em agosto de 2014. Números animadores que reforçam a importância do espaço, mas que também contrastam com uma realidade homofóbica. De acordo com dados recentes da ONU, o Brasil é o país que mais mata a população LGBT e Pernambuco é o 4º estado mais violento contra essa população. A gente costuma acompanhar essa demanda, né? Quando esse usuário chega, a gente bota ela dentro do nosso carro e leva até a delegacia para garantir até as questões de atendimento lá na delegacia, como vai ser feito, como não vai ser feito, né? A gente está acompanhando desde o início esse caso. E aí, quando presta esse BO, se necessita de um instituto criminalista, a gente acompanha essas pessoas também até lá para poder estar fazendo esse exame. Tudo isso através do nosso acompanhamento. Para o gestor LGBT do Recife, Wellington Pastor, essa realidade pode mudar com a criminalização da homofobia. Hoje a gente precisa mais do que nunca da criminalização da homofobia. A gente precisa de leis que garantam proteção do Estado para a população LGBT. Hoje a população LGBT tem sido morta e esses crimes muitas vezes eles terminam sendo subnotificados. Então a gente precisa garantir a notificação desses crimes, a denúncia, a gente precisa reestruturar o sistema de segurança para garantir o reconhecimento do nome social das pessoas trans. A gente precisa garantir que a população seja bem atendida, que aí vem a perspectiva da humanização do atendimento do agente de segurança público. A gente precisa aí garantir ainda que a população LGBT seja reconhecida na sua identidade e na sua cidadania. Ser diferente é uma coisa bonita, é uma coisa boa. Tanto é que no Brasil todo mundo é diferente, de raça, de cor, de gênero. E isso é o que faz o Brasil ser grande. Só que as pessoas ainda têm uma resistência muito grande a aceitarem as diferenças. O Centro de Referência em Cidadania LGBT fica na Rua dos Médicis, número 86, na Boa Vista. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. O telefone para atendimento ao público é 3355-3456. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.